Em relação aos hábitos de vida, a gente vai questionar se esse paciente ele é tabagista, se ele é etilista, se ele é sedentário ou não, né? Se ele tem uma dieta balanceada, consome muita gordura, uma alimentação rica em sódio. E, além de questionar, né, a gente vai tentar quantificar esse uso do paciente, há quanto tempo ele é tabagista, né, por quanto tempo ele fez uso de álcool, de tabaco, quanto tempo que ele faz atividade física, né, quantas vezes por semana, justamente para ir delimitando esse perfil do paciente junto com todos esses outros dados, né, que a gente já colheu anteriormente. Depois a gente vai perguntar sobre as condições socioeconômicas para tentar ter uma noção do risco também, né, que esse paciente ele tem. Então a gente costuma ver ali naquelas páginas de medicina, né, essas perguntas sobre a habitação do paciente, se ele mora em casa de pau a pique ou se é casa de alvenaria, num contexto de emergência que não se aplica, né, fazer essas perguntas. Mas aqui, quando a gente fala de um paciente ambulatorial e na cardiologia, esse dado ele é muito importante, porque a gente vai, né, perceber se ele está sujeito a ter uma doença de Chagas e que a gente sabe que pode causar uma cardiopatia chagásica, né? Então, o paciente pode desenvolver um quadro muito importante cardiológico. E, além disso, dessa condição de habitação do paciente, a gente tem que perguntar um pouco sobre a questão financeira, né? A gente traça ali um perfil, percebe que esse paciente ele pode não ter um cuidado com a higiene bucal e assim ele pode estar mais sujeito a algumas doenças, né? A infecções estreptocócicas, isso pode acabar evoluindo para uma endocardite. Então, todos os dados da anamnese, a gente tem outros pontos também, mas no geral eles vão ser muito importantes para a gente traçar esse perfil do paciente mesmo e não ir direto para o exame físico, né? Não ir direto para a ânsia de auscultar, é um paciente cardíaco, vamos procurar alguma bolha, mas fazer essa análise que pode trazer dados muito significativos para a gente. E aí, agora, sim, né, passando assim para a queixa principal do paciente, geralmente ele vai trazer alguns desses sintomas, né? A gente tem esses sinais e sintomas que são os mais prevalentes, que seria a dor torácica, as palpitações, a dispneia, a tosse, o edema, a cianose e a síncope, que são sintomas muito comuns. E cada um deles é importante que a gente questione, que a gente faça a avaliação do sintoma. Perguntar sobre o início, se foi súbito, se foi gradativo, se teve algum fator que desencadeou aquele sintoma, questionar a localização, né, se é em membro superior, inferior, questionar a intensidade desse sintoma, se existe algum fator de melhora, de piora, perguntar também sobre a frequência, né, com que aquele sintoma surge, se é uma vez na semana, uma vez no mês, tentar entender esse padrão. Perguntar também se tem alguma relação com outras queixas, né, já que muitas vezes o paciente ele traz aquela queixa principal, mas ele não se atenta ao fato de que quando ele tem aquela queixa, tem um outro sintoma associado. Então, é importante a gente questionar também, já que determinadas condições a gente vai ter como característica, né, determinado sintoma acompanhado de outro. Depois a gente vai perguntar também sobre a evolução do paciente, se aquela queixa sofreu alguma alteração na sua característica ao longo do tempo ou se manteve da mesma forma. E questionar sobre a situação atual. Então, no momento da anamnese, a gente vai questionar para o paciente como que está aquele sintoma, né? Como é que está a dispneia, como é que está a dor naquele momento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses principais sinais e sintomas. E falando da dor cardíaca, né? Na verdade, inicialmente a gente tem que tentar fazer essa diferença se trata de uma dor cardíaca, de fato, ou se é uma dor torácica que tem origem em outro sítio. Então, quando a gente tem a dor precordial, que é essa dor retroesternal, que está um pouco mais lateralizada para a esquerda, a gente pode ter que ela não necessariamente é de origem cardíaca. Ela pode vir do esôfago, da pleura, né, do diafragma, pode ser até mesmo das costelas, do estômago. Então, a gente vai tentar fazer essa diferença para que a gente investigue se de fato é uma dor cardíaca que merece toda essa atenção em relação a esse sistema, né? Então, como que a gente vai abordar? A gente tem que entender que a dor que é de origem cardíaca, ela vai ser a dor de origem isquêmica, aórtica e pericárdica.
A dor de origem isquêmica é essa dor que resulta da diminuição do fluxo sanguíneo para as artérias coronárias e que acaba causando essa obstrução que leva a um território a passar por um processo de isquemia, como a gente vê nessa imagem aí, né? A gente tem geralmente esse evento por conta de um processo de aterosclerose, que é essa deposição de gordura aí nos vasos e que vai obstruindo, né, ao longo do tempo. É um processo gradativo até que a gente chegue na isquemia. E hoje, ainda hoje, a gente vai ter uma aula, né, sobre a doença arterial coronariana, e aí a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas, de forma geral, essa dor na isquemia, ela vai ser uma dor que o paciente refere que é uma dor em aperto, que é uma dor muito intensa, né? E que vai estar relacionada muitas vezes com uma irradiação para o membro superior esquerdo. Uma dor que também costuma estar relacionada com os exercícios físicos, com emoções, e que com o tempo essa dor é desencadeada mesmo no repouso. Outra dor importante de origem cardíaca é a dor aórtica. Ela vai se dar principalmente por esse processo da dissecção aguda da aorta, que é quando a gente tem a separação das lâminas, né, da artéria, criando uma luz falsa. Então, esse sangue percorre um trajeto que não é aquele da aorta, né, que seria por conta dessa laminação, e no paciente, quando a gente tem esse processo, isso vai causar uma distensão abrupta dessas terminações nervosas que vão estar ali na aorta, e o paciente, por conta disso, vai ter uma dor que é muito súbita, que é muito intensa, muito lancinante, e que tende a irradiar para o pescoço e também para a região interescapular. O paciente aqui fica inquieto, né, na busca de uma posição de alívio, e é uma dor que ela não vai estar relacionada com os exercícios, com emoções, como a gente tem na isquemia. Por fim, a gente tem a dor pericárdica, que também é uma dor de origem cardíaca e que aqui ela vai se dar por conta da inflamação do pericárdio, né, que é essa membrana que envolve o coração. E essa inflamação dessa estrutura, ela pode ser tanto por um vírus como por uma bactéria, mas comumente é causada por um vírus da gripe. Então, o paciente ele vai ter a distensão desse saco, né? Ele pode, inclusive, acumular líquido e tudo isso vai causar dor no paciente. Geralmente, também não vai estar relacionada com emoções, com exercício físico, mas aqui a gente vai ter uma dor que ela se agrava com a respiração e se agrava também com o decúbito, né? Porque o paciente deitado, ele acaba aumentando esse atrito e tendo mais dor. Então, por conta disso, o paciente adota uma posição que ela é bem característica, que é a posição de prece maometânea, que é deslocar o tronco para frente, né, procura, né, por uma obtenção de alívio por conta dessa dor que é muito intensa. Então, a gente tem que ter em mente sempre essa questão, né, de quando o paciente relata uma dor na região precordial, tentar buscar esses sinais, essas características da dor, característica do surgimento, da dor, do que faz melhorar e piorar, justamente para tentar delimitar se é de origem cardíaca ou não. Muitas vezes a gente tem uma dor, né, no paciente mais jovem que está limitada ali ao ápice, à ponta do coração, e que geralmente é uma dor de origem psicogênica. O paciente muitas vezes vai estar com outros sintomas de ansiedade, costuma estar presente em pacientes ansiosos e depressivos, né? Então é importante fazer essa diferenciação. Outro sintoma muito importante são as palpitações, que é essa sensação de batimento cardíaco desconfortável, né? O paciente sente como se o seu coração estivesse acelerando, se estivesse pulando, né, em trancos. São várias as formas que os pacientes costumam relatar para a gente. E a palpitação, então, ela deve ser investigada em relação ao seu ritmo, como que ela apareceu, né, o seu modo de instalação, e também como que essa palpitação ela desapareceu. E aí é importante a gente fazer a diferenciação também, se essa palpitação ela de fato tem uma origem cardíaca ou não. Quando a gente fala de uma origem cardíaca, a gente vai pensar em algum distúrbio, né, em relação ao ritmo cardíaco, uma arritmia, uma miocardiopatia ou uma insuficiência cardíaca. A gente tem outras condições também que podem fazer com que a frequência, né, de disparo ali do estímulo do nó sinusal se altere e o paciente tem essa percepção de que os seus batimentos não estão batendo em um ritmo adequado. Porém, a gente tem causas não cardíacas, como um esforço físico,
quando a gente faz uma caminhada, né, uma corrida, a gente percebe que os batimentos, eles se elevam, eles ficam alterados. O hipertireoidismo, por conta do aumento do metabolismo basal, situações de emoções e a síndrome do pânico, que a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático que acaba exacerbando, né, a frequência desses batimentos. Outro sintoma importante é a dispneia, que é essa sensação de falta de ar, né, essa percepção de respiração desconfortável do paciente, e ela pode ser dividida, né, classificada como uma dispneia de esforço, que está relacionada aos esforços físicos, uma ortopneia, que é aquela em que o paciente ele só sente, né, só tem esses sintomas de falta de ar quando ele assume a posição deitada, né, de decúbito. E aí, para isso, ele precisa se levantar para adquirir um certo conforto respiratório. Geralmente, a gente tem a ortopneia em pacientes que têm uma insuficiência cardíaca ou tem uma estenose mitral e, com isso, ele vai ter um processo de congestão. A gente tem a dispneia paroxística noturna, que o paciente também sente falta de ar em decúbito, mas aqui ele só sente depois de 2 horas de sono, né? Em torno de 2 horas, 2 horas e meia, que é o tempo em que ele chega no sono REM, que é uma fase do sono em que o sistema simpático ele acaba sendo estimulado e estimula o sistema cardiovascular. Com isso, a gente tem um processo de reabsorção do edema periférico, isso aumenta a volemia, tanto sistêmica como pulmonar, e gera uma certa congestão também, que faz com que o paciente sinta falta de ar. E essa dispneia pode ser periódica, né? Vir em diversos momentos durante o dia, de forma esporádica. Quando a gente fala de dispneia, a gente tem tanto ela como um sintoma, que é essa queixa do paciente, né? Essa queixa, esse sintoma que é subjetivo, porque é o que o paciente traz para a gente, e a gente tem ela também como sinal, quando a gente pode aferir a frequência respiratória do paciente e perceber se ele está taquipneico, se ele está bradipneico, por exemplo. A dispneia ela ainda pode ser classificada, né? A gente tem essa classificação NYHA, que é do New York Heart Association, e que vai classificar de acordo com o surgimento do sintoma de falta de ar, de acordo com a atividade física que o paciente está realizando. Então, na classificação 1, o paciente não tem sintomas de dispneia quando ele faz as atividades do seu dia a dia. No grau 2, ele tem esses sintomas leves nas atividades básicas. No 3, o sintoma de dispneia ele é desencadeado naquelas atividades que são um pouco menos intensas do que as do dia a dia, ou nos pequenos esforços, e a classe 4 é aquela que já é um pouco mais avançada, né, justamente por o paciente ter dispneia em esforços mínimos ou mesmo em repouso. Outro sintoma importante é o edema. Ele é um sintoma muito importante na clínica médica, né, de forma geral, porque ele pode resultar de diversas patologias. E o edema nada mais é do que esse acúmulo, né, de líquido no espaço intersticial e que vai surgir aí de diferentes circunstâncias. O que a gente tem que ter em mente quando a gente buscar o edema, o paciente falar para a gente, é buscar as características dele, né? Onde ele se localiza, em que momento do dia ele aparece, todas as circunstâncias do aparecimento do edema, se é um edema mole, se é um edema frio, se ele é duro, se ele é mole, todas essas características. Mas quando a gente fala aqui na cardiologia, o edema geralmente vai estar associado com a insuficiência cardíaca direita. Então, o lado direito ele está insuficiente, né? Ele não ejeta o sangue de forma correta para a circulação pulmonar, e o sangue que vem da circulação sistêmica, que chegaria ali no átrio direito, ele encontra essa dificuldade, né? De chegar no lado direito do coração por conta dessa síndrome congestiva que está se dando em direção às veias cavas. Então, por conta disso, a gente vai ter um processo de enchimento retrógrado que vai fazer com que a gente tenha, né, essa transudação desse líquido dos nossos vasos e que faz com que nos membros inferiores a gente tenha esse acúmulo de líquido. E esse edema da insuficiência cardíaca, geralmente o edema cardíaco, de forma geral, é um edema que ele costuma ser bilateral e que ele vai piorando ao longo do dia, né, à medida que o paciente fica em ortostase. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber aí o sinal da fóvea, né, o sinal do cacifo, que é quando a gente pressiona esse edema e a gente observa
que essa depressão demora para se desfazer. Isso porque a gente tem ali uma grande quantidade de líquido, né, que está extravasando para esse espaço intersticial. A gente tem várias outras causas de edema, né? Edema periférico por conta da própria estase venosa. A gente tem um edema também em relação ao sistema renal. Então, é importante, no momento da anamnese, caracterizar bem esse sintoma. Depois, a gente tem a cianose, que é essa coloração, né, azulada das mucosas. Geralmente vai estar associada, né, pela presença da hemoglobina reduzida no sangue, e a gente pode ter esse processo tanto central como periférico. Quando a gente tem um processo central, geralmente é por conta de um transtorno da difusão. É um processo de congestão pulmonar, ou seja, o sangue ele não está oxigenando bem nos pulmões. Já quando a gente tem esse processo de forma periférica, o sangue ele passa pelo pulmão, ele é oxigenado de forma normal, mas ele não consegue chegar nos capilares de forma adequada, né? Não chega nos membros inferiores, nas extremidades. Muitas vezes essa cianose periférica ela vai se dar por conta de uma vasoconstrição normal, né, fisiológica, quando a gente tem uma exposição ao ar ou à água fria. Mas quando a gente pensa aqui na cardiologia, o que vai chamar a atenção é perguntar ao paciente da história dessa cianose, né? Se for uma cianose que está presente desde o nascimento, a gente vai pensar numa cardiopatia congênita. E a cianose, quando ela se apresenta aí do tipo misto, tanto a forma central como a periférica, a gente vai pensar numa insuficiência cardíaca congestiva mais grave, né? Que faz com que esse sangue não esteja sendo bombeado de forma correta, nem para as extremidades, nem para porções mais centrais. Um outro sintoma importante é a síncope, que é essa perda súbita e transitória da consciência do indivíduo. Ele vai perder o tônus muscular, né? Vai ser aquele típico desmaio, e isso se dá por um processo de hipoperfusão cerebral. Geralmente, a síncope tem um início súbito, tem uma curta duração, não dura mais que 5 minutos, tem uma recuperação espontânea e sem sequelas. Então, o paciente passa por esse evento, mas se recupera prontamente. A síncope, assim como os outros sintomas que a gente tem observado, né, ela também pode ser de origem cardíaca ou não. Quando a gente pensa numa síncope de origem cardíaca, geralmente vai ser por um distúrbio na condução, uma arritmia também pode causar uma redução do débito cardíaco. E aí, quando a gente tem, por exemplo, uma bradicardia, o paciente fazendo menos que 40 batimentos por minuto, esse sangue realmente vai encontrar muita dificuldade para chegar no cérebro, né? E da mesma forma, quando a gente tem uma taquicardia, o paciente fazendo 180 batimentos por minuto, com essa frequência tão alta, o coração nem consegue receber aquele sangue que está vindo dos átrios, né? O sangue mal se acomoda e ele já está sendo ali contraído de novo. Então, esse sangue não vai chegar de forma efetiva no cérebro e a gente tem essa hipoperfusão. Já as causas extracardíacas incluem a síncope neurogênica, síndrome do seio carotídeo, né, que se dá pela massagem do seio carotídeo, pela estimulação, causas metabólicas como a hipoglicemia ou mesmo a hipotensão postural, né? O paciente fica de pé por muito tempo no sol e tem a síncope. E lembrando que a síncope, muitas vezes, ela pode se dar da sua forma incompleta, né? O paciente, ele tem os sintomas, mas não chega necessariamente a perder a consciência de forma total. Isso é o que a gente chama de pré-síncope ou lipotímia, que seria um estado que ainda não é necessariamente uma síncope, né? Agora, passando para nosso exame físico, a gente vai abordar, né, a inspeção, a palpação, a ausculta, falar também um pouco aí dos sinais vitais que são importantes dentro dessa etapa de exame físico. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, porque eu estou com a garganta muito ruim. Bom, inspeção e palpação. Geralmente, essas duas etapas, elas são feitas juntas, né, na cardiologia, porque um achado da inspeção geralmente vai fazer mais sentido quando ele é associado à palpação. Mas, de forma geral, quando a gente vai inspecionar o tórax do paciente, a gente vai buscar as características desse tórax. Se é um tórax típico, né, como um pectus excavatum,
em peito de pombo, ou se é um tórax ali plano, né? Um tórax atípico. A gente vai buscar também alterações no externo, nas costelas, buscar a presença de alguma cicatriz, de algum abaulamento, e para isso a gente vai fazer tanto uma inspeção numa incidência frontal, como numa incidência tangencial. A tangencial, a gente observa aí na imagem, o examinador, ele está aí nos pés do paciente, né, fazendo essa análise mais tangencial mesmo, mais inferior, para perceber se ele acha algum abaulamento que pode indicar, por exemplo, um aneurisma de aorta, uma cardiomegalia, algum derrame pericárdico, enfim, alguma alteração que possa ser perceptível, né, por essa inspeção tangencial. A gente vai ter também a palpação na busca por frêmitos. Assim como a gente tem um frêmito que a gente vê mais na semiologia respiratória, né? Quando a gente pede para o paciente falar 33, 33, aqui a gente vai ter esse frêmito, essa palpação, buscando um frêmito que seria originado ali por um sopro cardíaco. Quando a gente tem um sopro muito intenso, esse sopro ele pode acabar provocando, né, essa sensação vibratória que é sentida na palpação. E aí a gente vai palpar também o tórax do paciente, geralmente com a mão espalmada, com a região hipotenar, na busca por essas alterações. A gente pode buscar também impulsões, né, na medida em que a gente coloca a nossa mão e sente alguns movimentos propulsivos. Outro ponto importante é o ictus cordis, que é o ápice do coração, né, esse encontro, esse choque de ponta do coração, do ventrículo esquerdo, com a parede torácica. E aí esse ictus a gente pode buscar ele tanto ali na inspeção, né, nessa inspeção tangencial, como pela palpação. Quando a gente vai palpar esse ictus, a gente tem que ter em mente que ele pode variar sua localização de acordo com o biotipo do paciente. Então, quando a gente tem um paciente que é mediolíneo, geralmente o ictus vai estar no cruzamento da linha hemiclavicular com o quinto espaço intercostal esquerdo. Quando o paciente é brevilíneo, ele tem um tórax um pouco mais achatado, esse ictus ele vai estar um pouco mais deslocado, geralmente 2 centímetros para fora e para cima, que seria no quarto espaço intercostal. E quando o paciente é longilíneo, tem esse tórax mais afilado, né, um paciente um pouco mais alto, esse ictus ele pode estar ali no sexto espaço intercostal, um pouco mais para dentro e um pouco mais para dentro mesmo, assim, da linha hemiclavicular, o que poderia sugerir um ictus desviado à esquerda, né? Então, às vezes, a pessoa classifica que o paciente tem um ictus desviado, quando, na verdade, ele só tem um biotipo que é longilíneo, por exemplo. Então, depois de analisar essas características do ictus, né, buscar a sua presença, a gente vai caracterizar ele. Lembrando que para fazer essa análise do ictus, a gente pode pedir para o paciente ficar lateralizado, né? Como a gente observa aí na segunda imagem. Ele vai deitar sobre o seu lado esquerdo e a gente vai buscar essa palpação. Isso porque essa posição acaba aumentando o contato entre a ponta do coração e a parede torácica. Então, a gente vai observar a extensão do ictus, que geralmente é de 2 polpas digitais, a duração, se ele precede ou não o pulso carotídeo, a mobilidade desse ictus, a intensidade, o tipo de impulsão, o ritmo e a frequência dele. Lembrando que muitas vezes o ictus não é palpável, né? E isso não é uma condição patológica, ele não ser palpável. Muitas vezes é por conta do sobrepeso do paciente, enfim, outras questões. Mas quando a gente tem um ictus que de fato está desviado para a esquerda, sem ser pelo biotipo do paciente, a gente vai pensar o que está fazendo aquela ponta do coração, que é o ventrículo esquerdo, ele está mais lateralizado. Então, o que poderia causar isso seria um processo, né, de uma hipertrofia cardíaca esquerda, em que esse coração ele fica maior e vai se direcionando mais para a lateral esquerda. O pulso venoso é uma questão importante da gente avaliar. A gente coloca o paciente a 45 graus e a gente vai analisar ali a veia jugular do paciente. Isso é importante porque a veia jugular ela vai refletir a dinâmica do coração direito. Então, se o coração direito está com gesto, o sangue do cérebro, né, não está chegando ali no átrio direito porque está encontrando com o coração congesto, a gente pode ter uma turgência jugular.
E aí, nesse pulso jugular, né, na observação desse pulso venoso, a gente pode, inclusive, perceber um sinal que ele é bem característico, que é o sinal de Kussmaul. Esse sinal, ele consiste no quê? No aumento desse pulso venoso jugular, no momento em que o paciente ele respira, ele realiza a inspiração. Como a gente tem uma diminuição da complacência do ventrículo direito, ele vai ter uma dificuldade de se contrair. E aí, por conta disso, a gente vai ter um aumento na pressão na veia jugular interna. Então, no momento da inspiração, que a gente tem um aumento do retorno venoso para o coração direito, esse pulso venoso, né, ele vai aumentar, essa pressão aumenta e a gente tem essa pulsação. Geralmente, esse quadro ele vai ser sugestivo de uma pericardite constritiva. Os pulsos arteriais também são bastante importantes, né? A gente sai um pouco dessa área do tórax, dessa área precordial, mas a gente lembra que onde tiver vaso vai fazer parte também da semiologia cardíaca. A gente tem vários locais de aferição desse pulso, né? Como a gente pode ver na imagem, e o que importa é avaliar o estado dessa parede, se é uma parede lisa, endurecida ou tortuosa, avaliar o ritmo, se ele é regular ou irregular, a amplitude, se é um pulso amplo, mediano, pequeno, os tipos de onda, né? E aí a gente pode ter tanto uma onda de parvos tardos, que é aquela em que a gente tem uma amplitude diminuída, o pulso está lentificado, a gente pode ter um pulso filiforme, que é um pulso mais fino, tem um volume débil, um pulso alternante, que vai alternando a força de contração, né, como o próprio nome sugere, um pulso paradoxal, quando a gente tem aquela queda de mais de 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, na fase de inspiração, que geralmente é por conta de um tamponamento cardíaco. E, além de analisar os tipos de onda, a gente analisa a tensão ou a dureza do pulso. A gente vai contar também, aproveitar para fazer a contagem do número de pulsações por minuto, perceber se o paciente está com a bradisfigmia ou taquisfigmia, né, se for abaixo de 60 ou acima de 100. E sempre lembrar de comparar com o lado homólogo, né, para que a gente ganhe mais significado nessa avaliação. A gente perceba se existe uma alteração com o lado contralateral. Agora, partindo para a ausculta, né, que é um dos principais pontos da semiologia cardíaca, a gente vai ter esse processo nos focos de ausculta. O foco aórtico está no segundo espaço intercostal direito, o pulmonar no segundo espaço intercostal esquerdo. Entre o terceiro e quarto, a gente tem ainda o foco aórtico acessório. Aí, na base do apêndice estifoide, onde a gente vê a bolinha verde, a gente vai ter o foco tricúspide, e o foco mitral está no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular. E apesar da gente ter esses focos, a gente não vai se limitar a auscultar apenas eles, a gente pode fazer a ausculta de todo o pré-córdio, isso porque alguns sopros eles tendem a se irradiar para diferentes locais, como a região infraescapular, infraclavicular, na verdade, para a região axilar. Mas quando a gente faz essa ausculta, a gente, claro, que pode se guiar por esses focos, começando dos focos da base, que seria o foco aórtico e pulmonar, em direção aos focos de ápice, né, que seria o tricúspide e o mitral. A gente vê aqui à direita as posições em que essa ausculta pode ser feita, e aqui a gente vai falar um pouco das bolhas cardíacas, né? Só para adiantar um pouquinho aqui por causa do tempo, mas as bolhas cardíacas, elas vão marcar a dinâmica do fechamento das válvulas cardíacas. B1 representa o fechamento das válvulas atrioventriculares, marcando o início da sístole, e B2 marca o início da diástole, o fechamento das válvulas semilunares, ou seja, o momento ali depois da ejeção para os grandes vasos. Quando a gente vai auscultar as bolhas cardíacas, a gente aproveita para perceber a frequência cardíaca, né, quantos ciclos de B1 e B2 o paciente faz em um minuto, e a gente observa o ritmo cardíaco, se ele é regular ou não, a presença dessas bolhas B1 e B2, se elas estão hiperfonéticas ou hipofonéticas, se existe algum desdobramento, e a gente procura também as bolhas acessórias. B2, como eu falei, ela vai ser o fechamento das válvulas semilunares, a pulmonar e a aórtica. A pulmonar vai ejetar o sangue que vem da circulação sistêmica, né, que chega no coração direito, e no momento da inspiração, a gente tem um aumento desse retorno venoso.
o que faz com que a contração do ventrículo direito para a pulmonar acabe atrasando um pouco mais em relação à ejeção do ventrículo esquerdo para a aorta. E isso faz com que a gente tenha o desdobramento fisiológico da bolha B2, que é justamente por conta desse componente pulmonar que ele acaba se atrasando no momento da inspiração profunda. Então, a gente tem o B1 e B2, que seria o tum-tá, e no desdobramento fisiológico de B2, a gente teria o tum-tlá, em que a gente tem A2 e P2, sendo A2 o componente aórtico e P2 o pulmonar. O pulmonar atrasa um pouco e dá essa característica de tlá na ausculta. A gente tem ainda B3 e B4, né? B3 vai estar relacionado com a vibração da parede ventricular, no momento em que ela vai ser distendida quando chega uma corrente de sangue durante o enchimento rápido. Então, o coração ejetou o sangue, né? A gente já está ali no momento da diástole, mas nesse momento a parede ventricular ela vibra com a corrente sanguínea que chega na cavidade. Geralmente vai estar associado com a insuficiência ventricular esquerda ou uma insuficiência mitral. Já B4 é esse som que ele acontece um pouco antes da sístole, né, de B1, e que vai estar relacionado com a desaceleração brusca na contração atrial. Então, o átrio está mandando sangue para o ventrículo de forma passiva, até que a gente tenha aquela contração atrial final, que manda aqueles 20%, e nesse momento a gente vai ter uma desaceleração desse fluxo sanguíneo, que vai encontrar sangue no interior do ventrículo. Muitas vezes esse ventrículo ele está insuficiente, ele não mandou sangue todo, né, para os grandes vasos, e aí quando a gente tem essa contração atrial, o sangue se choca com o que está no ventrículo e a gente tem o B4. B4 costuma mais frequentemente ser patológico, né? Raramente vai ser uma condição fisiológica, e quando ela vai ser auscultada em crianças e em adultos jovens. Outra questão importante na semiologia é buscar na ausculta também a presença de sopros, né? Os sopros, eles podem ser geralmente por conta de uma estenose ou de uma insuficiência. Então, a gente tem que, na insuficiência, a válvula, ela não consegue evitar o refluxo de sangue. Essa função, ela vai estar prejudicada. Então, nessa imagem inferior, a gente consegue perceber a insuficiência da válvula aórtica. Então, o sangue foi ejetado pelo ventrículo esquerdo na aorta, mas a válvula não se fecha completamente e a gente consegue perceber esse refluxo para o ventrículo esquerdo. Já na estenose, a válvula ela não vai abrir corretamente. Então, no momento da contração, o sangue ele não vai passar de forma completa porque a válvula está estenosada. E aí a gente pode entender como essa analogia, né, do dedo na saída da mangueira, que representa justamente essa dificuldade do sangue ser totalmente ejetado. E esses dois processos, então, vão gerar o sopro, né? Então, o fluxo sanguíneo, que antes era laminar, ele passa a ser turbilionar por conta desses dois processos. E quando a gente vai auscultar, né, o sopro, a gente tem que avaliar a situação dele, se é um sopro sistólico, diastólico, qual a sua localização, ou seja, em que foco eu estou auscultando, se ele se irradia para algum foco, né, para alguma outra região, o timbre desse sopro, se é um sopro enruflar, se é um sopro suave, qual é o grau dele, a gente pode graduar de 1 a 6, a depender da intensidade, sendo que a partir do grau 4, que já é um sopro intenso, a gente já percebe o frêmito palpável. Então, esse sopro ele é tão intenso que ele promove essa vibração na parede torácica. E aí, aqui, a gente pode dividir, né, o sopro sistólico e diastólico. No momento da sístole, o que a gente espera? A contração, né, dos ventrículos, então o fechamento das válvulas atrioventriculares e a abertura das válvulas semilunares. Então, se no momento da sístole eu estou auscultando um sopro, o que quer dizer? A gente vai pensar aqui, as minhas atrioventriculares que deveriam estar abertas, elas podem estar insuficientes, elas não foram fechadas corretamente, ou minhas válvulas semilunares, que eu estou ejetando sangue, elas estão estenosadas. Então, a gente não está abrindo corretamente essas válvulas. Se eu escuto um sopro na diástole, o que eu tenho que pensar? Bom, na diástole, meu coração está relaxando, né? Então, eu estou com minhas atrioventriculares abertas
e as minhas semilunares fechadas. Se eu escuto um sopro diastólico, eu vou pensar que as minhas válvulas atrioventriculares, elas não estão corretamente, né, abertas, esse sangue não está chegando de forma correta, elas estão estenosadas, ou as minhas semilunares, que deveriam estar fechadas, estão insuficientes. Então, o sangue que eu ejetei na sístole, ele está retornando por conta dessa insuficiência da válvula de evitar esse refluxo. Então, é importante a gente sempre caracterizar esses sons, considerando a localização no ciclo, né, se é um sopro sistólico, diastólico, e tentar entender o mecanismo que está causando esse sopro. Então, esse é basicamente o resumo da nossa aula. Lembrar de na inspeção procurar abaulamentos, retrações, pulsações, deformidades, palpar o ictus e descrever também a presença dos frênitos. Na ausculta, caracterizar o ritmo, a frequência cardíaca, a intensidade das bulhas, perceber se tem algum desdobramento ou não. Se tem as bolhas acessórias, né, que seria B3 e B4, perceber se tem algum sopro presente. E aí a gente sempre caracteriza, né, no exame físico, a gente descreve esse exame cardíaco normal. Então, uma descrição normal seria um precórdio calmo, sem abaulamento, sem retrações, com o ictus cordis palpável, com 2 polpas digitais na linha hemiclavicular esquerda, e aquela descrição clássica da ausculta com as bulhas rítmicas, normofonéticas, em 2 tempos, né, B1 e B2, e sem sopros. Então, essas foram minhas referências. Obrigada a todos. Muito bem, Inês. Aula muito boa, viu? Os parabéns. E a gente vai dar início agora à nossa aula de insuficiência cardíaca.